Êxodo capítulo 3, versículo 8, é um texto que nós vamos partir dele. A palavra do Senhor diz assim: por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Terra que mana leite e mel. Mais uma vez, baixe sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração agora. Que Teu Espírito Santo conduza as nossas vidas agora. Para que a Tua palavra, Senhor, não seja apenas algo que vamos ouvir como ouvimos música, como ouvimos uma palestra, mas que seja a Tua palavra algo que venha transformar a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Quem aqui já começou uma tarefa e não terminou? Parou no meio do caminho? Alguém? Isso é comum, né? Comum, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. A gente não sabe qual será o resultado na frente. E às vezes a gente começa uma atividade e no meio do caminho a gente encontra barreiras, a gente encontra dificuldades que levam a gente a encerrar ali mesmo. Ou porque no meio do caminho a gente percebeu que não adiantaria insistir ou persistir naquela caminhada, porque não daria certo, não daria os resultados que nós almejávamos ou planejávamos. Então é comum acontecer isso na vida de famílias. Pessoas que quando se casam, fazem a promessa de que eles viverão juntos até que a morte os separe. E no meio do caminho se divorciam, por um conflito, por questões financeiras, por traição, por falta de compatibilidade de gênios, acabam se divorciando, se separando. Quantas vezes a gente, durante o nosso percurso acadêmico, a gente acaba parando no meio do curso, porque descobriu que aquilo não era o que a gente queria. Quantas vezes a gente muda de cidade, vai para uma cidade nova pensando assim, não, eu vou envelhecer ali, e poucos anos depois você já sai dali e vai para outro lugar. Por quê? Porque abriu uma nova porta e essa porta que abriu era melhor. Ou seja, então é comum acontecer da gente parar uma atividade bem no meio da realização, né? Às vezes a gente para a nossa caminhada ministerial, ou porque aposentou, ou porque desistiu do ministério, ou porque descrençou, ou porque descobriu que tem algo ministerialmente falando que ele tem mais paixão do que aquilo que ele fazia, e acaba mudando, né, os caminhos. Certo é que durante a nossa trajetória, nós teremos vários caminhos a seguir. E caminhos bons, por um lado, outros caminhos ruins. Caminhos que vão nos dar sucesso, ou outros caminhos que vão nos levar para o fracasso. O livro de Êxodo é um livro que foi escrito para contar a história do Êxodo, da saída dos hebreus do Egito rumo à terra de Canaã. Quando os hebreus saem do Egito, eles tinham uma meta, era chegar aonde? Canaã. Amém? Essa era a meta, esse era o plano, esse era o script da história dos egípcios. Nós vamos sair de uma terra onde nós fomos escravos por 430 anos, e agora nós vamos ir para uma terra em que Deus prometeu nos dar essa terra, terra do Cananeu, do Eteu, do Ferezeu, do Amorreu, do Jebuseu, terra que Deus prometeu tirar dessas nações e dar para nós, terra que mana leite e mel, ou seja, uma terra que produz com abundância, porque é uma terra irrigada pelo Rio Jordão, uma terra maravilhosa. Então nós vamos sair daqui do Egito, depois de 430 anos escravizado, e vamos para a terra de Canaã. E aí uma pergunta, quantos chegaram à terra de Canaã? Quantos chegaram? Hoje eu quero falar sobre entre o Egito e Canaã. Vou pedir o Daniel para deixar aqui o nosso tema. Porque entre o Egito e Canaã aconteceram muitas coisas. Coisas boas, mas também aconteceram muitas coisas ruins. Exemplo de coisas boas que aconteceram entre o Egito e Canaã. O Mar Vermelho se abrir. O irmão já viu o mar se abrir alguma vez? Não. Eu também não. O maná surgiu do nada. Anoitecia, quando amanhecia o maná estava ali, uma espécie de
de trigo, aí eles usavam para fazer pão. Deus, durante o dia, mantinha uma coluna de nuvem sobre eles para proteger do calor. Durante a noite, aparecia uma coluna de fogo para proteger do frio. São coisas boas que aconteceram. Mas também aconteceram coisas muito ruins. E a gente vai ver algumas dessas situações. Exemplo, o povo de Israel reclamando e blasfemando contra Deus. Exemplo, o povo de Israel fazendo uma imagem de escultura e adorando essa imagem, mesmo vendo Deus fazendo tantos milagres, sinais e prodígios no seu meio. Exemplo, o povo se levantando contra o seu líder, contra Moisés. Exemplo, muitos morrendo no deserto, sem chegar à etapa final do que se havia planejado. Entre o Egito e Canaã, nós vemos que os hebreus eles foram da fé à incredulidade. Quando eles estão no Egito, eles fazem uma festa, fazem um churrasco e comemoram a saída do Egito. E aí eles fazem uma festa muito grande, a noite inteira festejando, porque afinal de contas, depois de 430 anos, agora eles vão sair do Egito, agora eles serão livres. Eles acreditam em Deus porque Deus mandou as 10 pragas. Eles acreditam em Deus porque Deus mandou o libertador Moisés. Eles acreditam em Deus porque Deus mostrou sinais de que daria liberdade. E aí eles saem com fé em Deus, mas essa fé ela se perde, ela cede lugar à incredulidade. Êxodo capítulo 14, versículo 11 e 12. Disseram a Moisés, isso depois de verem os milagres, depois de verem as 10 pragas, isso depois de saírem do Egito com toda a fé do mundo em Deus, disseram a Moisés, será que por não haver sepulcros no Egito, foi que nos tiraste de lá? Para que morramos nesse deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. É engraçada a situação. Não parece que é o mesmo povo que há 2 meses atrás estava clamando a Deus para levantar um libertador? E aí chega para Moisés e fala assim, olha, por que você nos tirou de lá? Eu queria ter ficado lá, eu queria ter ficado servindo os egípcios, versículo 12, era melhor servir a eles do que morrer nesse deserto. Ontem, no fechamento da nossa campanha de oração pela festa da colheita, eu disse que fé tem que te levar a você sair do marco zero, tem que te tirar da estagnação. Fé não é você ficar parado esperando as coisas acontecer. Fé é você sair da sua zona de conforto e pagar um preço para lutar por aquilo que você acredita, mas que os seus olhos não veem. Diante disso, eu disse ontem aqui, que uma pessoa vencedora não é uma pessoa que alcança êxito em tudo o que faz, mas é uma pessoa que nunca deixa de tentar, mesmo que venha a fracassar. Isso é fé. É você ter fé em Deus. A Bíblia fala da festa, das alegrias que eles comemoraram, saindo do Egito, mais ou menos 2 milhões, eu acho que até um pouco mais, que a Bíblia diz que eram 600 mil homens, fora mulheres e fora crianças. Tudo colaborava para que eles entrassem na história de todas as gerações daquele povo que saiu do Egito e que entrou aquela nação inteira, mais de 2 milhões de pessoas, na terra que Deus havia prometido. De um povo que havia conquistado os desertos e todas as terras que eles iriam brigar por elas. De um povo que enfrentou, mesmo sem ter uma espada nas mãos, os cananeus, os jebuseus, os amorreus, os heteus, os ferezeus. Eles poderiam entrar para a história. Mas a incredulidade deles gerou uma situação muito crítica. E que quando isso acontece, não há estrutura social que se mantenha. Murmuração. A incredulidade provocou a murmuração. Nós vamos ver alguns textos aqui, em que mostra o quanto aquele povo que saiu cantando e louvando a Deus se transformou rapidamente num povo murmurador, por causa da incredulidade baseada na sua falta de fé. Água.
Êxodo 15, 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que havemos de beber? Comida, Êxodo 16, 2 e 3. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carnes, comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome a toda essa multidão. Água, Êxodo 17, 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés: por que nos fizeste sair do Egito para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Reclamação e murmuração pela ausência do líder, Êxodo 32, 1. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, cercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Murmuraram contra a esposa de Moisés, Números 12, 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinham tomado uma mulher cuxita. Além de ser um povo incrédulo, além de ser um povo que murmura, ainda eram preconceituosos, porque a nação de Cuxi é descendente, a nação hoje dos etíopes são descendentes dos cuxis. E eles reclamaram, falaram mal da mulher de Moisés porque ela era cuxita, ela era etíope e era uma mulher de pele escura. Os espias, Números 14, 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e a toda a congregação ele disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, melhor do que nesse deserto. Queridos, e por aí vai. São 10 murmurações de Israel contra Deus. 10. Em todas elas, ou na maioria delas, a tônica era: antes eu tivesse morrido lá. Por que nós somos pessoas tão insatisfeitas com tudo? Se a gente ganha 1.000, a gente fala assim: eu podia ganhar 5.000. Aí a gente ganha 5.000, a gente fala assim: mas se eu ganhasse 7.000. Aí a gente ganha 7.000 e pensa assim: mas se eu ganhasse 10. Não é assim? Você que mexe com agricultura. Colheu 60 sacos de sojas. Mas se tivesse colhido 70, ia ser bom. Mas aí quando colhe 70, mas se tivesse colhido 90. Aí colhe 90, mas o dia que eu colher 120, aí... Por que nós somos pessoas insatisfeitas? Eu já levei vocês a fazer um desafio aqui, com você mesmo, consigo mesmo. Boa parte das palavras que saem da sua boca é muito mais para reclamar do que para agradecer. É muito mais para criticar do que para elogiar. Faça um teste consigo mesmo. Comece a escrever as palavras. Ou então peça alguém para ficar filmando você. Você vai ver. É a natureza do ser humano. A incredulidade de Israel promoveu o quê? Uma cegueira espiritual, Êxodo 14, 31. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Ou seja, não parece que Êxodo está falando das mesmas pessoas. Porque aqui ele diz no versículo 31 que Israel viu o poder de Deus e confiou, temeu o Senhor, confiou em Deus, confiou em Moisés. Daqui a pouco eles estão reclamando de Moisés e reclamando de Deus. Eles estão falando que não queria mesmo ser liberto, não, que podia morrer lá. Eles estão falando que a vida que Deus está dando para eles agora, eles não querem pagar esse preço, eles querem receber de graça. Não parece que Moisés está falando das mesmas pessoas, quando relata do Israel, dos hebreus que saíram do Egito, temendo a Deus, confiando em Deus, confiando em Moisés, obedecendo a Moisés, daquele povo que logo ali na frente, 2 meses depois, já estava reclamando de Moisés, da mulher de Moisés, da falta d'água, da falta de carne, da falta de cebola, da falta de melão, da falta de pepino, da falta de tudo, e dizendo: olha, eu prefiro morrer do que pagar um preço para herdar a terra prometida. Se para viver nas bênçãos de Deus eu preciso pagar esse preço, eu estou fora. Eu quero tudo que venha fácil. Tudo que vem é fácil. A incredulidade, ela promove, além da cegueira espiritual, além da incredulidade promover a murmuração,
Além da incredulidade promover a cegueira espiritual, a incredulidade promove a infidelidade. Infidelidade a Deus. Porque foi Deus que tirou eles do Egito. Porque foi Deus que prometeu dar a terra de Canaã. Porque foi Deus que prometeu que venceria a luta deles contra os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os jebuseus. Foi Deus que levantou Moisés. Então Moisés estava ali em nome de Deus. A infidelidade, então, ela promove a cegueira espiritual, ela promove a infidelidade contra aquela pessoa que estava ali, o seu líder. Bastou Moisés ficar 2 meses no Monte Sinai escrevendo as tábuas da lei, que eles logo arrumaram um líder, causaram um motim. Arão, assume a gente quer você no lugar de Moisés. Esse tal de Moisés, a gente não sabe o que aconteceu com ele. Agora não é mais o pastor, agora não é mais libertador, agora não é mais aquele que conduz, agora não é mais aquele que confiou em Moisés, servo do Senhor. Agora é esse tal de Moisés. A incredulidade, ela promove a infidelidade aos princípios de fé. Deus disse, olha, não sirvam os deuses dos egípcios. Eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Vocês devem adorar apenas a mim. Vocês devem servir apenas a mim. E a consequência foi, vamos fazer um Deus para nós? Porque esse Deus aí já não serve para nós mais. Quero um Deus do meu jeito. Um Deus com meu ouro. Certamente um Deus que eles aprenderam a cultuar no Egito, que não faz parte da cultura cristã, da cultura bíblica, da cultura israelita, adoração a imagens dessa forma. Eles vão lá e mandam fazer do seu jeito. Perde o princípio de fé. Por quê? Por que que nós temos um coração ingrato, infeliz e insatisfeito? Deus ele tem uma premissa básica no que diz respeito a nós termos uma vida abençoada. Seja fiel no pouco e sobre muito, te colocarei. O teste da sua fidelidade não é quando você está em abundância, é quando você está em fracasso mesmo. O teste da sua fidelidade a Deus não vai ser quando está tudo indo de vento em polpa, é quando você está passando pelo vale da sombra e da morte. Mas quando nós olhamos, a nossa geração de cristãos hoje não difere daqueles hebreus que estavam entre o Egito e Canaã. Eles não estavam nem em Canaã, eles não estavam no Egito, eles estavam no meio do caminho. E no meio do caminho, eles deixaram a fé e foram sucumbidos pela incredulidade, que os levou à murmuração, que os levou à cegueira espiritual e que os levou à infidelidade. Tudo o que nós vemos acontecer na maioria das igrejas contemporâneas. Pessoas que reclamam muito. E muito. Se tem gente que reclama no mundo, é o tal do crente. Eu nunca vi, se tem algum católico aqui, eu gostaria de ouvir se lá na igreja católica é assim, porque na igreja evangélica, o povo que reclama de tudo, nunca está satisfeito com nada. Você está rindo, mas é para chorar, filho. Está sempre ruim. Está sempre ruim. Geração de cristãos hoje é uma geração infeliz. Sabe por quê? Porque tirou Cristo da base e colocou a religião e colocou o ser humano. E todas as vezes que você tira Deus do centro da sua vida, isso vai promover infelicidade na sua vida. O que eu já vi de gente saindo da igreja por causa do pastor? Já vi muita gente sair de igreja por causa do pastor. Muita gente sai da igreja por causa do padre, por causa da pastora, por causa do bispo, do apóstolo, por causa do líder. Certa vez em Curitiba, acho que eu já contei isso aqui, uma senhora chegou para mim no final do culto, era uma visitante, ela falou assim, olha, eu falei, essa primeira vez? Ela, sim, a primeira vez eu saí da minha igreja, eu estou procurando uma igreja onde eu possa me sentir bem, então eu resolvi vir aqui hoje. Eu falei, boba, então pode continuar procurando, que aqui você não vai se sentir bem, não. Aqui não é o lugar para você. Igreja não é lugar para a gente se sentir bem, igreja é lugar para a gente servir a Deus. Amém? Você acredita nisso ou não? Ou você acha que igreja é lugar para a gente se sentir bem? Se você acha, você precisa ler mais a Bíblia. Você não conhece a Bíblia o suficiente para te manter numa igreja.
Porque o que te mantém na igreja é a fé em Deus que você tem. E não a fé que você tem, a devoção que você tem no seu líder. É assim no geral. Antes de colocarmos a Dilma no impeachment, quem era o melhor? Temer. E agora? Todo mundo quer caçar o Temer. Sim ou não? Aí, ó. Deram até tiro ali agora. Falou em Temer aqui. E se tirar o Temer, vai entrar o Maia. O que é que vão fazer? No primeiro dia? Semana seguinte? A igreja faz parte dessa cultura. É por isso que somos pessoas insatisfeitas. A gasolina subiu, né? Estava 3,50 e pouco, foi para 4,07. Culpa de quem? Sua. O ano que vem é ano eleitoral. Você vai votar em quem? Nos mesmos. O povo brasileiro é burro para votar. Essa é a realidade. Antes não votasse ninguém. Mas vota. Por quê? Porque o outro prometeu que vai dar um cargo para o filho dele. Vai lá e vota nele. Ele é corrupto de nascença. Ele vende o voto dele e depois reclama que o Lula vai lá e compra o triplex, que ele vai lá e guarda e tem 13 bilhões fora do Brasil. Vai reclamar por quê? Você vendeu o seu voto para conseguir um emprego para o seu filho, para sua filha, para sua mulher, para o seu marido. Então não reclama. Vamos viver de forma insatisfeita. Por quê? Porque a gente não tem disposição para servir a Deus da forma como devemos servir. Queridos, a fé, o caminho entre o Egito e Canaã, para os hebreus, foi um caminho entre a fé e a incredulidade. Saíram muita fé, mas morreram na incredulidade. O caminho entre a fé e o Egito também é um caminho dos sonhos às decepções. Êxodo capítulo 3, versículo 6. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Os hebreus sonharam por 430 anos a libertação. Êxodo 12, 40. 430 anos. Oraram, choravam, clamavam, pediam a Deus. O roteiro dessa libertação era perfeita. Quem estava na frente? Deus. Deus falou: olha, eu quero colocar alguém coordenando. Moisés. Deus falou: o plano é meu, o projeto é meu, o trajeto é meu, o tempo é meu. Mas vocês vão caminhar. Vocês vão enfrentar os heteus, os cananeus, o eveu, o jebuseu, o ferezeu, o amorreu. Vocês vão enfrentar eles. Quem vai dar a vitória? Eu. Mas vocês vão enfrentar. Quem vai escrever o roteiro? Eu. Mas vocês vão caminhar, atravessar o Mar Vermelho, vão caminhar pelo deserto, entrar por aqui, até chegar lá. O plano de Deus era perfeito. Mas quando caiu na mão dos hebreus, foi mal executado. Foi mal executado por causa da incredulidade. Os hebreus, eles sonhavam com Canaã, mas não acreditavam que realmente fosse possível. Uma coisa é você sonhar. Outra coisa é você acreditar. Porque quando a gente sonha, só sonha, a gente fica assim: ah, Canaã. Vamos! Ah, não. É muito longe. Você é assim? Ah, Canaã. Vamos! Ah, não, tem um jebuseu lá. Ah, Canaã. Né? Tem gente que ele é assim. Ele sonha com Canaã, mas ele nunca sai do marco zero, da estagnação. Por quê? Porque na verdade, no fundo, ele não acredita que seja possível, mesmo que Deus esteja no controle. A Canaã de Deus, a Canaã era de Deus, pertencia a Deus e era um projeto de Deus. Os problemas eram de Deus, as conquistas eram de Deus, mas os hebreus precisavam crer e confiar em Deus, e isso deveria levá-los a trabalhar, a agir, a lutar pela Canaã. Deus daria vitória.
Em momento algum, no relatório dos espias, eles deveriam trazer aquela tristeza, aquela angústia de ver os cananeus e os heteus a morrer, porque Deus lá atrás, no capítulo 3, versículo 6, antes deles saírem do Egito, Deus falou: olha, é terra que habita a gente lá tem o cananeu, o ferezeu, o heteu, lá vai ter, mas não tem problema, vai na frente que eu vou lutar por vocês. E aí os espias chegam como se fosse novidade. Eles chegam e falam: não, a terra é tudo aquilo, mas não vamos conseguir, é difícil demais. Difícil demais, tem gente que é tudo muito difícil. Teve um dia que uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, de vez em quando o senhor começa umas coisas e não termina? Eu falei assim: eu começo, você nem começar, não começa, né? Ué, vem reclamar que eu começo e não termino. Primeiro, não começa, você começa alguma coisa? De repente, se todo mundo aqui resolvesse começar alguma coisa, as coisas fluiriam. O problema é que a maioria prefere ficar sentado observando. Olha lá, começou. Vamos ver até onde vai. Aí quando para, fala: tá vendo? O Tiago começa as coisas e não termina. Os hebreus achavam que o plano de Deus havia ficado inacabado. Agora eles vão morrer no deserto. Então antes tivéssemos morrido no Egito. Mas eles precisavam confiar. Quando nós não confiamos em Deus, os nossos projetos ficam inacabados. Números 14, 35, Deus diz assim: eu sou o Senhor. Falei assim e farei a esta má congregação que se levantou contra mim nesse deserto. Se consumirão e ali se desfalecerão. Uma das coisas que os hebreus não tinham direito era de duvidar. E a dúvida não é o fato de você dizer que não acredita, mas é você viver como quem não acredita que Deus está no controle e que Deus vai fazer as coisas acontecer. E esse direito Israel não tinha. E porque eles se acharam no direito de duvidar de Deus, Deus disse: vão morrer no deserto. Canaã não faz mais parte da vida de vocês. Quantas vezes nós nos decepcionamos? Nos decepcionamos com situações adversas da nossa vida e preferimos culpar os outros pelos nossos fracassos, em vez de assumirmos a responsabilidade, levantarmos a cabeça e tentarmos novamente. De quem que era a culpa do fracasso dos hebreus na cabeça deles? De Deus. Como eles não poderiam ver Deus para acusar Deus, eles jogaram a culpa em Moisés. Foi você que nos tirou de lá e nos trouxe para morrer aqui. Em momento algum a gente vê os hebreus falando assim: olha, eu fui incrédulo, eu deveria ter acreditado mais. Olha, a responsabilidade por eu morrer nesse deserto é minha, porque eu decidi desconfiar ou duvidar do poder de Deus para me fazer vencer nesse deserto. Queridos, os planos para a sua vida são planos de Deus, mas Ele não vai agir por você. Então, se você tem fé em Deus, saia da estagnação, se coloca no caminho. No tempo de Deus Ele vai agir, mas Ele não vai fazer o que cabe você fazer. Voltamos lá para Lázaro dentro da sepultura. Se Jesus tinha o poder para ressuscitar Lázaro, que já estava 3 dias morto, que dirá ele teria poder para tirar a pedra que estava na porta da sepultura? Que dirá ele tinha poder para ordenar e as amarras que estavam amarrando os pés, mãos e cobrindo o rosto de Lázaro saísse num passe de mágica? Mas tirar a pedra, as pessoas que estavam ali tiravam. Então Jesus falou: tira a pedra. Eles tiraram. Tiraram as amarras de Lázaro, e eles podiam fazer. Jesus falou: então vai lá e tira vocês. Agora, ressuscitar Lázaro, ninguém podia, só Jesus. Jesus falou: Lázaro, eu te ordeno, levanta e vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Deus não vai fazer por você o que cabe você fazer. E nesse deserto que nós estamos passando entre o Egito e entre a Canaã de Deus, você não pode, de forma alguma, permitir que a sua falta de fé, que a dúvida quanto a Deus, te leve a você se decepcionar, porque Deus tem o plano dele. Se você acha que você vai se decepcionar com ele, o resultado vai ser trágico. Muitos estão estagnados ou mesmo já desistiram dos seus sonhos e vão morrer assim. Quando nós olhamos a história dos hebreus de ponta a ponta, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, até o livro de Josué, a gente vê que
não saberia precisar aqui, mas algo mais ou menos em torno de 1,5 milhão de pessoas morreram no deserto. A gente vai ver o texto aqui à frente. Quantos que estão aqui e que já encerraram a sua caminhada? Está aqui vivo, respirando, mas nos seus sonhos já morreu. Morreu no seu ministério. Morreu na sua fé. Morreu na sua caminhada. Então, em vez de você ficar jogando a culpa nos outros, assuma a culpa, peça perdão a Deus, levanta, bata a poeira e começa a sua caminhada de novo. Mais fácil é ficar culpando os outros pelos nossos fracassos. Mas quando você se coloca à disposição de apenas jogar a culpa nos outros ou encontrar culpado pelos seus fracassos, então, isso vai te promover infelicidade, insegurança, cada vez maior. Você pode mudar essa história da sua vida a partir de hoje. Então não olhe para a circunstância, olhe para Deus. É interessante que o diabo sempre nos tenta com migalhas. Quando você olha a tentação do diabo em todo o transcorrer da história, você vai ver que ele sempre joga migalhas. E a pessoa cai por causa de migalhas. Adão e Eva, eles conviviam com Deus no jardim do Éden. O diabo consegue convencer Adão e Eva que comer um fruto que Deus havia proibido seria melhor do que conviver com Deus. Eu pago para ver. Eu quero que me mostre a fotografia de um homem ou de uma mulher que o marido tenha traído. O marido traiu a esposa com essa mulher. É só carniça. E o cara larga a mulher dele, o filé mignon que ele tem em casa, para trair a mulher com carniça. Procura uma mulher que interrompeu a vida de um casal. Procura para ver se acha a mulher bonita. Não acha. É só tranqueira. Nem urubu quer. E o cara vai lá e trai a esposa dele com aquele trem. O diabo convence as pessoas que migalhas são melhores do que as grandes coisas. Talvez você está hoje vivendo uma vida mais ou menos, está vivendo uma vida como os hebreus no deserto, preferindo voltar para o Egito, ser escravo. Por quê? Porque afinal de contas a gente é escravo, mas pelo menos a gente tem carne. O que é melhor? Carne todo dia ou uma vida de libertação? Ah, mas no Egito a gente tem pepinos, melões. No Egito a gente tem água. Não, mas vocês estão caminhando, é só um momento que vocês estão passando rumo à terra de Canaã. É uma terra melhor ainda. Ah, não, mas o que eu tinha lá estava bom. Talvez você age desse jeito na sua vida. Cuidado. O diabo pode estar te convencendo com migalhas a você abrir mão do que Deus tem preparado para você. Em último lugar, do Egito a Canaã, é também um lugar de guerras, que nos leva das guerras às conquistas. Números 14, versículo 36, 37 e 38. Os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra, estes mesmos homens que inflamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. Interessante que esses 12, 2 acreditaram que Deus daria a terra de Canaã. 10 não. Mas todos os 12 receberam a mesma porção da fé. Passaram o Mar Vermelho, atravessaram o Mar Vermelho. Eles viram Deus mandando maná, eles viram Deus mandando as codornizes, eles viram Deus mandando a água na rocha, eles viram Deus colocando a coluna de nuvem durante o dia, eles viram Deus colocando a coluna de nuvem, a coluna de fogo durante a noite. Todos tiveram a mesma porção da fé. 10 optaram em duvidar de Deus. Apenas 2 falaram: diante de tudo que eu vi Deus fazer, eu vou acreditar que Ele vai dar a vitória para nós. Eram 12 espias que viram e experimentaram a mesma porção da terra prometida. E agora, diante do povo, 2 grupos diferentes. Um grupo grande de incrédulos. E acredite, queridos,
O incrédulo ele tem um poder destruidor terrível. Você conhece alguma pessoa? De repente você se relaciona com pessoas assim. Você chega segunda-feira no serviço. Alegre, feliz, toma café. Aí chega o teu colega e você fala, bom dia, ó, essa semana vai ser bênção. Ele fala assim, você tem certeza? Você assistiu o jornal de manhã? Tem gente assim lá na fazenda? O cara do céu, antes ficar calado do que jogar farinha no ventilador, né? Aí você contrai o câncer, fala, não, eu vou fazer um tratamento, tem um tratamento bom aí, Barretos e tal. A pessoa chega e fala, ih, mas esse aí é agressivo. Não, eu vou fazer o curso de agronomia. Ih, rapaz, se prepara. O negócio lá é cabuloso. Tem gente assim no quartel? Não pode falar, né? O chefe está aqui do lado. Tem gente assim no quartel? Tem? É. Tem gente assim na igreja, no trabalho, na rua, na sua família, talvez dentro da sua própria casa. A incredulidade ou incrédulo ele tem um poder destruidor muito grande. Olha o versículo, Números 13. Os 10 espias mostraram-lhes o fruto da terra. E diz assim, verdadeiramente mana leite e mel, mas não poderemos subir contra aquele povo, porque é forte, é mais forte do que nós. 10 espias. A favor dos hebreus, Deus, Moisés, Caleb e Josué, Êxodo 13:5. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel. Ora, em Êxodo, Deus está dizendo que essa terra é dos cananeus, dos heteus, dos jebuseus, mas eu vou dar para vocês. Em Números, os espias voltam, 10 falam assim, não, gente, é terra dos homens lá, os caras são poderosos. Caleb e Josué falam, eia, vamos subir e vencer essa batalha. E eles falam, você está louco, é muito difícil. E aí vocês imaginam, 10 pessoas foram capazes de incentivar negativamente e plantar a semente da desgraça, da falta da fé em mais de 2 milhões de pessoas. E o povo começou a reclamar, e o povo começou a chorar, e o povo começou a blasfemar contra Deus. Contra os hebreus, sinônimo de... contra os hebreus, a característica da incredulidade. E incredulidade é sinônimo de fracasso. Irmãos, você recebeu a mesma porção da fé que os hebreus receberam ao sair do Egito. Então não tente arrumar justificativa para o seu fracasso. Não tente. Busque em Deus força para você se levantar de onde você está. Recomeçar a sua história. Caso contrário, você vai morrer no deserto. Quando o povo se inflama contra Deus, Deus dá uma ordem. Fala para Moisés, olha, de 20 anos para cima, todos que saíram do Egito, de 20 anos para cima, vão morrer aí, dá a meia volta. Por 40 anos vocês vão ficar nesse deserto, até que os vossos filhos, aqueles de 20 anos abaixo, que vão sobreviver, coloquem o gado para pastar sobre os seus cadáveres. Esses vão entrar, e os que vão nascer no deserto vão entrar na terra de Canaã. Mas de 20 anos para cima, vão morrer. Pode dar meia volta, vocês não vão entrar na terra, não. Do Egito ao Canaã, um lugar de morte. Um lugar que poderia ter sido das guerras, as conquistas, mas que foi por causa da incredulidade a um local de morte. O que vai te condenar no juízo final é a sua atitude diante da sua fé, da porção da fé que você recebeu. Ah, o pastor está lá pregando para nós, ele tem uma fé maior. Tem nada, eu recebi a mesma que vocês receberam. A diferença é o que você decide fazer com a sua fé. Josué e Caleb decidiram confiar. Os outros 10 decidiram desconfiar, duvidar de Deus. O restante de Israel decidiu duvidar de Deus.
Resultado, não só não entraram em Canaã, mas morreram naquele deserto. Também não voltaram para o Egito, não. Caleb e Josué viu tudo o que os outros 10 espias viram. Mas hoje, a gente lê na história que Caleb e Josué entraram na terra de Canaã. Qual que é o nome dos outros 10? A gente sabe o que Caleb e Josué fizeram com as suas famílias depois que assumiram a terra de Canaã. E os descendentes dos outros? Não vem ao caso. Não tem importância. Não tem valor. Que seja diferente a sua história. Que essa travessia que nós estamos entre o Egito e Canaã, o Egito simboliza esse mundo e Canaã simboliza a Nova Jerusalém. Tomara, Deus, que você não morra nesse meio trajeto, mas que você se levante seguindo Caleb e Josué, você caminhe firme rumo à Nova Jerusalém. Baixe sua cabeça. Fale com Deus agora, em nome de Jesus.